Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mapa Podcast. Eu sou Rosana Oliveira, especialista em liderança, soft skills. Estou aqui para conduzir você numa grande jornada do Mapa para o Sucesso. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós nos encontramos aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal e ativou o sininho, é agora que você vai fazer. Nós trazemos para você episódios completos sobre grandes cases de sucesso, storytellings e muitos empresários, empreendedores e especialistas do Brasil inteiro. Hoje nós estamos recebendo no Mapa Podcast um casal especialista em imagem, uma área que nós não podemos negligenciar quando nós queremos nos posicionar melhor na nossa carreira, na nossa profissão e no nosso negócio. Quero agradecer também o apoio da Festa Escova Juiz de Fora, você linda todos os dias no Mapa Podcast. Aloísio Barbosa, Roberta Guerra, o casal da fotografia, né? Como eu estou lisonjeada em receber vocês aqui no Mapa Podcast. Prazer é nosso. Gratidão a nossa pelo convite e pela confiança para tratarmos de um assunto tão importante. Nós que já somos parceiros, já caminhamos juntos de diversas outras formas. Vamos falar aqui de forma leve e descontraída. Hoje eu quero trazer pílulas de conhecimento do Aloísio, da experiência, da expertise dele, de toda essa carreira que ele construiu de sucesso, não só em Juiz de Fora, mas no Brasil inteiro, né? Inclusive com grandes artistas. E a Roberta, que está sempre aí de braço direito do Aloísio, ajudando, conduzindo, direcionando, né, Roberta? Sempre nos mínimos detalhes, tanto que a gente fala detalhes por Roberta Guerra, né? São seus detalhes. É isso aí. Aloísio, conta pra gente um pouquinho como que foi o início da sua trajetória. Conta pra gente um pouquinho como você vive esse universo da fotografia. Obrigado. Seguinte, a minha vida toda, desde criança, eu sou fotógrafo. Eu comecei bem pequeno, com 13 para 14 anos, a trabalhar em um estúdio de fotografia. E por escolha minha, porque naquela época, todos lá de casa tinham que trabalhar para participar das finanças. E eu optei por essa profissão, mesmo não tendo referência em casa. E sempre fui, eu gosto de desafio, e mesmo eu dedicando a vida inteira em fotografia, cada trabalho, cada pauta é um desafio, e isso estimula, entendeu? E eu sou muito obcecado pela luz, é uma coisa que eu até luto contra, porque a fotografia, o que conta é a emoção, o momento, mas uma boa luz se encaixando nisso é como uma boa música. A gente estava até falando mais cedo um pouquinho, antes de a gente começar a gravação oficial, sobre essa obsessão sua pela luz. Como é que você vê isso? Como que é? Eu achei até muito legal. Olha, eu sou a pessoa que não é boa para levar num passeio, porque eu fico para trás fotografando e atraso o roteiro. E estou sempre observando luz, a todo momento, quando eu dirijo, em qualquer lugar que eu esteja, é como um arquiteto observa a arquitetura de uma cidade, de uma casa, de algum elemento arquitetônico. O meu lance é a luz. O tempo todo eu observo a luz. E aquela foto que eu não fiz, agora não, nessa época do celular, com todos os recursos, você nunca deixa de fazer uma foto. Mas eu tenho fotos de muitos anos atrás que eu não fiz e que ela está registrada, igual um livro que você começou a ler e parou. Aquela foto fica marcada. A sua identidade é a iluminação, então, no caso, né? Eu sempre sou ligado na luz,
porque eu sempre uso essa comparação. Se você faz uma foto num ambiente tipo praia, numa luz de qualquer hora do dia que não seja o amanhecer e o entardecer, você tem uma paisagem bonita, mas comum. A luz é que dá toda a diferença da fotografia, em qualquer que seja o ambiente. Que faz com que ela fique bonita, né? Às vezes a gente vê mesmo um ambiente assim simples, mas se é uma boa fotografia com uma boa luz, a foto fica bonita. E se é um ambiente muito sofisticado, mas que não tem iluminação, aquilo não sobressai, não ressalta. Isso vale também para pessoas, né? Para assim, você fotografa a pessoa, mas a pessoa pode estar linda, maquiada, produzida. Sim, ele fala bastante, por exemplo, da luz de cabelo. Né? Se for fazer uma foto aqui de celular, você vai ficar uma foto comum, vai registrar a sua imagem. Mas quando ele coloca uma luz de cabelo, ela faz o contorno, tem luz que afina o rosto, né? Tem a luz que é de terror, que é de baixo para cima. Então a luz também ela traz a emoção. Né? Então ele trabalha bastante isso, a luz Rembrandt, isso que eu ia falar. Coloca luz a minha luz preferida de retrato é inspirada em Rembrandt. É uma luz que ela está do lado contrário da câmera, contrário assim, se eu estou do lado direito, a luz vem da esquerda, do lado contrário. E com isso dá volume, dá relevo, porque a imagem é apresentada num plano, não é 3D, e a luz Rembrandt coloca um efeito 3D na imagem. Brinca ela dá volume. Luz de lá pra cá. Eu falo de lá para cá, mas fica mais bonito Rembrandt, e a verdade é a luz. Entendeu? Ótimo. Ô Luiz, quando a gente fala de iluminação assim, tá? Eu já quero deixar claro que nas minhas próximas fotos eu quero que você destaque lá meu cabelo, viu? Tá? Minha luz lá do meu cabelo já. Minha luz do meu cabelo, tá? Já fique claro. Não destacar, né? Que seu cabelo ele virou uma identidade. Já virou identidade. Esses dias, quem foi? Foi você que falou não pode, que já posso patentear a cor, alguma coisa assim? Eu quero mudar, mas fica difícil às vezes você querer mudar, porque cria uma identidade, verdade, assim, da pessoa, né? Eu chego eu me lembro, a gente agora vai voltar a falar um pouquinho sobre isso também, que vocês fazem casamento e tudo. Uma vez num evento de casamentos, uma pessoa chegou e me abraçou e falou, Rosana. Eu falei, mas como você sabe que sou eu? Não tem como não saber, pelo cabelo a pessoa sabia que era eu de costas, né? Então acaba que cria realmente uma identidade e a gente valoriza isso de identidade. Você teve bom gosto na escolha do tom. O seu cabelo combina com o seu rosto, com o seu tom de pele. Eu acho que está harmonizado, não tem que mudar não. Não sei quando que eu vou conseguir mudar, né? Eu não me vejo de outra forma, não vejo com outra cor de cabelo. Só se for igual a Marina Rui Barbosa, te pagarem muito bem para você. Para pagar muito bem, pode. Essas marcas aí de quando ficar muito famosa, que eu quero, me paga bem antes. Pagando bem. Vamos rir. Mas falando de identidade, você tem isso na fotografia, né, também. A sua identidade é a iluminação. As suas fotos têm uma identidade diferente, né, Luiz? Todo mundo que fotografa com você, ele já consegue identificar as suas fotos em outras pessoas, em outros eventos, né? As pessoas já conseguem identificar o seu... Olha, isso não foi assim um projeto, eu vou fazer dessa identidade a diferença. É a questão de você ser autêntico no que você gosta e trabalhar aquilo. Mas, de qualquer forma, você que fotografa profissionalmente, você tem que estar aberto antes de começar o trabalho para que e o gosto da pessoa. Que às vezes você é obrigado a trabalhar a luz de um jeito que não é o seu próprio. Mas, de qualquer forma, em todo trabalho, mesmo que tenha especificações, eu me dou o direito de fazer algumas fotos que me agradam, porque é isso que dá o gosto de trabalhar a vida inteira e ser apaixonado, continuar com o mesmo amor pela profissão. Não é jogo de palavras, é a vida inteira, é o testemunho da profissão. Roberto, você sabe o que a gente faz aqui, vai montando aqui, eu vou anotando, tá? Se você quiser anotar alguma coisa aí também pode, algum insight.
mas eu vou anotando os insights e vou anotando para o pessoal de casa alguns pontos muito importantes do que vocês falam como empresários, tá? Porque eu acredito que se a gente está aqui construindo um mapa, as pessoas vão ter a visão de vocês, daquilo que vocês acreditam e da essência que vocês carregam para ajudar eles a construir algo no negócio deles também. Eles podem pegar ali vários insights. Olha só o que o Luiz já trouxe pra gente. Autenticidade. Todo empresário, todo empreendedor precisa ser autêntico no negócio dele. Igual isso aqui, muda eu me tudo, preparei, né? para a gente fazer essa conversa, porque eu acho que é uma coisa espontânea. É lógico que corre o risco, mas ninguém vai achar que eu estou decorando alguma coisa ou lendo Não, alguma aqui coisa. se a gente errar, a gente volta, faz de novo. Se não precisa também, a gente pode continuar, os erros às vezes são engraçados e aí a gente deixa. Por quê? É a nossa identidade, nossa verdade. Né? Eu lembro, há muito tempo atrás, quando meu pai mudou para Juiz de Fora, isso tem uns 6 anos, e o meu pai tinha uma dentista que eu atendia em Petrópolis. E aí ele foi e falou, minha dentista atende em Juiz de Fora também. Acabei de descobrir que ela é daqui, vou marcar. Aí eu fui com ele e na hora que eu cheguei, assim, eu fui ver um porta-retrato, só que o porta-retrato tampava a logomarca. Não aparecia, só via assim a foto. Eu falei assim, nossa, foto bonita. Muito bem feita a foto. Uma iluminação bonita, assim, uma luz que o meu marido ia ficar apaixonado nessa foto. Seria o tipo de foto que ele faria. Mas você não é daqui, né? Ela foi e falou assim, não, eu sou daqui sim, mas eu atendo em Petrópolis também, porque eu dou aula lá. Aí ela foi e perguntou, qual é o nome do seu marido? Né? Eu fui e falei, Aloysio. Ela... Não acredita, ela foi, tirou do porta-retrato, foi ele que fez essa foto da minha família muitos anos atrás. Então, assim, a gente conhece. Eu já consigo identificar, lógico, como ele também ensinou para muitos profissionais, existe, né, a técnica. Alguns e as pessoas que utilizam a mesma técnica, mas não... Que dá para poder... começar, igual um cantor começa... se inspirando em outro, mas de repente depois ele acha o seu caminho. Em toda profissão é assim. E tem também a inspiração faz parte da caminhada. Você se inspirou, Luiz, em outros fotógrafos assim no início da sua carreira para criar essa... Eu comecei em outras épocas e não tinha facilidade como não tinha a internet, os livros especializados eram em outro idioma que custavam fortuna. De vez em quando eu me arriscava em comprar algum em espanhol, e aconteceu até uma coisa interessante. Eu estava lendo o livro com a dificuldade, de repente eu comecei a ler como se estivesse escrito em português. Aí quando eu parei falei, por que eu estou lendo tão rápido? Aí eu voltei a ter dificuldade, o cérebro já tinha engatado uma tradução para mim. Então eu estava lendo o livro em espanhol e entendendo normalmente, passando folha. Aí eu falei, mas peraí, tem alguma coisa errada. Aí que ficou errado, porque o cérebro da gente tem situações que a gente mesmo não entende. Aconteceu comigo. Então era muito difícil conseguir boas referências, mas não sei por qual motivo, ou sei, mas é uma coisa de religião, não tem nada a ver no momento. Eu tenho uma vez que, quando eu trabalhava, ainda era criança, eu vi uma publicidade de um papel fotográfico da Kodak, e era uma foto no estilo americano, mas muito trabalhada em luz, nesse estilo Rembrandt. E nunca mais eu esqueci dessa foto. Você ficou com e eu falei, nossa, um dia eu vou conseguir fazer uma foto assim. E foi a meta, foi um desafio, que naquela época eu já tive esse estímulo de ser desafiado. E toda vez que eu vejo uma imagem, ou um trabalho, um filme, um vídeo, qualquer coisa que tenha imagem, eu estou sempre observando ângulo, direção, às vezes um ângulo que eu não usaria, ficou muito bem, já me desperta para fazer alguma experiência com ele. A gente não pode ser lacrado, previsível. Eu acho que a técnica é uma assinatura, mas você tem que impactar não sendo previsível.
Algo que você isso é bem fala. difícil, tá? Porque, naturalmente, na fotografia, a técnica da fotografia, tem os pontos de ouro, tem as situações, a colocação, coisas que levam até o tema, que são regras. Mas eu sempre digo, regra para ser quebrada. Às vezes você faz a regra ao contrário e é aí que fica bonito. Tem que estar sempre ligado a não entrar no automático, senão fica previsível demais. E tem algo que você fala bastante também, principalmente com relação aos eventos, que a técnica te liberta. Porque quando você domina a técnica, você tem liberdade para poder criar e para poder também aproveitar a emoção e pegar a emoção. Tanto que a técnica te dá segurança, faz no né? automático. Você não pode dirigir pensando qual marcha que você passa. A marcha entra, você só no início, depois você acostuma e você tem liberdade para observar outras coisas, para vivenciar o momento, para aproveitar a paisagem, né? Enfim, é isso. Então, exatamente, muito bem colocado. São quantos anos de profissão, Luiz? Eu vou falar assim, mas bem por baixo, porque a vida inteira eu já vivi pra caramba. Se tem mais de 50 anos de fotografia, facinho. São 63. Uma coisa que quando você fotografa, principalmente pessoas, retrato, você tem que deixar a pessoa à vontade. Não é que toda foto tem que estar gargalhando, à vontade no sentido dela ser autêntica. Eu lembro uma experiência, eu fotografei uma escritora e ela estava toda travada e falou assim, nossa, Luiz, eu estou tão sem graça. Falei, 2. Aí ela riu. Acabou, tirou a foto. Ela falou, mas por que você sem graça? Não, se eu tivesse seu lugar, eu nem estaria aí, porque eu sou travado para ser fotografado. Aí ela começou, assim, bem travada. Eu falei, vamos parar de fotografar e vamos falar sobre o seu livro. Ela começou a falar. Eu falei, de vez em quando eu vou tirar uma foto, você não tem que fazer pose, não. Aí, quando ela começou a falar, eu falei, nossa, que inspiração, de onde você tirou? Da minha vida. Eu falei, aí eu quero saber mais. E aí ela foi falando, eu fui fotografando. Quando ela viu o resultado, ela falou, olha, você conseguiu pegar a minha alma, eu contando a emoção de escrever uma história baseada na minha vida. E eu gostei muito, foi a melhor foto que eu fiz. E eu também gostei muito, que tanto virou uma história para me lembrar. Porque não pelo elogio, que eu sou até sem graça com isso, mas eu acho que reconhecimento autêntico, que às vezes uma pessoa te elogia por interesse, dá para ver, eu sou bom de leitura de corpo. Apesar de eu ser muito fácil de ser enganado, porque eu acredito sempre, mas tem hora que eu digo que é o meu anjinho que está do lado que me dá o toque. Fica ligado que isso aí não é real. E é assim que eu sigo, geral, a vida inteira, sempre baseando na intuição, não como uma coisa mística, entendeu? Uma vez eu estava fechando um contrato de casamento e a noiva gostou, já decidiu, e ela falou, olha, estou começando a minha vida a 2 e tudo eu compartilho com ele. Eu falei, assim mesmo que se vive. Aí ela falou, eu vou trazer ele aqui, vai ser bom que você vai conhecer. Aí chegou um cara numa caminhonete que eu gosto, eu falei, pô, assunto com ele eu já tenho, também tinha uma picape. E aí sentamos numa mesa redonda, a primeira pergunta, ele olhou as fotos, aí ele viu 2 fotos e falou, baseado em que você decide essa foto ou aquela foto? Eu falei, pela minha intuição. Ele fechou o álbum, falei, vamos falar de outro assunto. Eu falei, picape. Ele falou, beleza. Aí eu começamos a falar de motor, de moto, de cavalo, e ele é comandante de navio. Então você imagina que um comandante de navio, ele tem que estar muito bem preparado e acreditar na intuição. Senão ele bate que nem o Titanic, né? Ele tem que tomar muito cuidado, porque ele tem um monte de vida e muita coisa investida. E ele sabe que a intuição é um computador de ponta. Você pode ficar ligado. A minha intuição nunca falhou. Nossa, e a Luiz, nessa trajetória sua toda aí, você se refere, além do seu profissionalismo, além da sua técnica, além da sua dedicação, do amor que você tem à profissão, que isso daí é inegável, todo mundo já vê,
mas o que você fala assim, isso foi uma coisa que fez com que eu permanecesse tantos anos em destaque, em evidência, que construiu minha carreira de sucesso? Uma palavra assim, Olha, o que você acha que... Eu não, como eu falei, eu acho que eu já falei aqui, como eu não vim programado para isso, eu também nunca imaginei. Eu lembro uma coisa que era, para mim, na época que eu comecei, que já tem muito tempo, eu fiz um foco nesse estilo do livro que nós lemos. Uhum. Eu programei assim, se tiver 10, o top 10, eu quero estar entre eles. Nunca imaginei ir lá para frente, nunca imaginei ficar para trás dos 10. Então, essa foi, tipo empresarial que eu sempre tive, foi isso. E não ter medo, acreditar e fazer, correr risco. Eu ouso dizer que é o adaptar, né? Que ele sempre leva isso com ele. Quem não se adapta não se mantém. Então ele veio ao longo desses anos se adaptando ao mercado. Né? Antigamente era foto com filme, depois passamos, né, do analógico para o digital. O digital também ele tomou outra proporção. Teve a época que a foto de estúdio, que era a sensação, então ele tinha um estúdio, ele sempre foi vanguarda, ele sempre esteve à frente, né, pesquisando no exterior e em grandes centros no Brasil, né, especialmente São Paulo e o Sul. Viajava muito. Para poder, né, saber o que estava em alta nos outros lugares e já aplicar aqui em Juiz de Fora. Então ele era vanguarda e ele foi se adaptando. Tanto que agora também ele está se adaptando ao mercado novamente. Ou seja, você o tempo todo estava estudando o mercado e se adaptando àquilo que estava ainda por vir, chegava na frente. Sim. Então você sempre teve nos top 10, assim, né? Você em primeiro lugar, eu sei que tem uma história aí, que você esteve em primeiro lugar durante mais de não sei quantos anos. Foi bom, mas o importante tipo, sonho não envelhece. Você não pode nunca pensar que está pronto, você está em construção. É como uma letra de uma música que eu gosto pra caramba, que a felicidade está no caminho. É no caminho que você vai fazendo, se você for esperar. Quando eu tiver isso ou quando eu tiver aquilo, para mim ser feliz, já era. É agora, o momento é agora. Então, agir cada dia e ter para onde vai, entendeu? E depois de tanto tempo, a gente está com um projeto desafiador, tanto quanto os primeiros que eu fiz. Então, conte isso é mais muito bom. sobre o projeto, se é que pode contar, né, pro público. Pode. Mas peraí, suspense, vai contar já qual é a novidade, qual o projeto que o Aloísio, com mais de 60 anos de profissão, a gente está contando isso aqui, ele não gosta que fala quantos anos, entendeu? É muito tempo. Mas é muito tempo. Então, assim, com tanta experiência, com tanta expertise, vai trazer pra gente novidade. Aí você pensa assim, eu não tenho mais nada para inovar, não tenho mais nada de novidade, não tenho mais nada. Ixi, se esse cara aqui tem, aí é que a gente tem mesmo também, sabe? Porque o cara todo dia tá inovando. Mas antes disso, eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu no canal, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós temos episódios novos. E para você continuar assistindo os novos episódios e recebendo notificação, você precisa ativar o sininho. No Spotify ou Mapa Podcast, nós estamos com todos os episódios em áudios para você ouvir de onde você estiver. Siga nosso Instagram, @omapapodcast. Não deixe de compartilhar e nós vamos continuar aqui nosso bate-papo. Aloísio, aproveita antes de você contar a novidade e fala qual que é o seu Instagram. Aloísio. Fala pro pessoal aqui da câmera aqui, qual que é o Instagram do... @Estúdio Foto Aloísio. É estúdio com S mudo, foto com PH, Aloísio com U e Z. Aí vamos colocar aqui na Só tela pra depois, complicar. para facilitar. Olha, a respeito esse passo, para mim é uma novidade, porque a gente vai entrar num campo mais de fotografia, com mais poesia, mais sensibilidade,
num ambiente lindo, inspirado no Jardim de Monet, que por uma... Eu conheci o Jardim Monet na França e nunca esqueci, eu tenho boas fotos de lá. Inclusive, eu vou colocar isso em exposição. Mas não se trata disso. Se trata de um local aqui em Juiz de Fora que eu conheci e a gente estava procurando um espaço onde tivesse um bom jardim para a gente mudar o estilo de receber e de atender e de fotografar. Aí, de repente, passando em frente a esse local, a Roberta falou comigo que ali tem um espaço lindo e tem imóvel para alugar, mas ali é uma praça de restaurante. Nem adianta. Eu falei, meu anjinho acabou de me falar, a intuição agindo, que a gente deve entrar em contato com ele. E realmente o proprietário falou que a intenção dele era uma praça de restaurantes, já tem 3 instalados, mas ele gostou da ideia. E aí a gente conversou bastante, passou um tempo, e a gente já está na fase de projeto, de implantação. O negócio já foi fechado e a gente vai, esse ano ainda, começar a trabalhar lá. Um local lindo. Bem parecido com o Jardim Monet. Especial. Inovar, né? É inovar, porque a gente viu a necessidade de criar uma experiência para o cliente. Né? Muito além de registros, a gente quer que a pessoa se emocione, que ela consiga relaxar, porque na hora da sessão fotográfica, só num estúdio branco, às vezes fica muito frio. Por mais que a gente leve o aconchego com cuidado, com um chá, um café, né? Uma palavra ali interessante, mas lá é uma experiência. A pessoa, ela vive sensações, ela tem contato com a natureza, tem um lago, tem uma ilha, tem piscina, tem um jardim centenário. Já está contando todos os segredos. Todos os segredos. É bonito. Então, assim, a pessoa vai estar ali numa imersão, né? E vai ser um momento para ela estar com a família, com os amigos, ou mesmo só ela conosco, que vai ser diferente. Igual, hoje em dia temos a IA, que a IA faz foto. Uhum. Mas ela te gerou alguma memória? Não. Então, Nenhuma. é isso que nós queremos. Nós queremos gerar memórias. Que a pessoa, quando ela vê a foto, ela lembre. Nossa, foi um tempo, foi 1 hora, 2 horas, super gostosa. Que seja tão bom quanto uma boa viagem de férias. Que seja uma lembrança. Que seja uma lembrança. É isso. Quando a gente fala de negócio, a gente pode falar que, num termo geral, gerar memória no cliente é a coisa mais importante que tem. Nós não estamos falando nem agora só sobre fotografia, né? Sim. Vamos falar sobre negócio. E em todo negócio tem que ter esse objetivo final de gerar memória naquela pessoa. Então, primeiro ele gera um desejo, atende à expectativa, mas qual a memória que fica daquele produto, daquele serviço, daquela viagem, né? Daquela experiência? É experiência. E fotografia fideliza cada vez mais. E traz muito mais oportunidades de a gente ter mais clientes, porque uns vão passando para os outros e aquilo vai virando uma boa experiência no coletivo. Isso. E como negócio, o fato de ter parceiros de outra área, que o público praticamente é o mesmo, a publicidade que eu fizer para esse espaço é bom para os outros e a dos outros boa para mim. Então vai ficar tipo condomínio de realização comum. E a gente vai se colocar lado a lado das pessoas que já estão instaladas lá e dos que estão entrando. Não vai ser uma coisa tipo uma praça de alimentação, longe disso. É uma coisa de gerar experiência mesmo. Você não vai estar num lugar sentado com uma comida que vem rápido, que você está no meio de um tumulto. Lá você tem a natureza e é outra história. Entendeu? Muito bom mesmo. E as pessoas que querem continuar fazendo fotos de estúdio, elas continuam fazendo lá e vai ter todo esse... Boa pergunta, porque para a gente fazer essa mudança, a gente não encerrou o que já era conquista. A gente
acrescentou ao estúdio convencional, ao estúdio de fundo infinito, a gente acrescentou a natureza e toda a possibilidade que ela traz. Quando a gente fala, o Aloysio, sobre fotografia, a gente fala sobre posicionamento, né? E aí as pessoas hoje, elas olham e falam assim, quero fazer fotografia para melhorar o meu posicionamento. O que você, como profissional de fotografia, especialista em ajudar profissionais a melhorar o seu posicionamento, fala sobre isso? É só a fotografia que melhora o posicionamento ou tem algo por trás que a fotografia mostra esse posicionamento, transparece? O que é, afinal, na sua Eu penso concepção? Que tanto o ato de trabalhar o posicionamento não pode ser artificial, ele tem que ser autêntico. Para mim, fazer boas fotos de posicionamento, eu dependo de entender em qual é o setor que a pessoa trabalha e qual é a proposta, entendeu? E estudar bem isso para poder chegar ao objetivo, que é fazer fotos interessantes, com personalidade e o estilo daquela pessoa. Uma vez eu estava fotografando uma pessoa que ele trabalha na área de informática, desenvolve projetos nessa área. E era um cara muito bem vestido. Eu ainda brinquei com ele. Se você tivesse o mesmo número, eu ia entrar na fila das suas roupas. Porque tudo que ele vestia era muito adequado para ele, entendeu? Com o tipo físico dele. Aí, quando terminou as fotos, ele estava bem à vontade. Ele falou, você consegue fazer uma foto assim? Ele deu um mortal igual um atleta de Olimpíada. Para frente, rodou no ar e caiu em pé. Aí eu falei, cara, assim, aquecimento sem nada. Aí eu falei, eu vou fazer foto sim. Aí eu acertei a luz, o meu estúdio é bem grande, e fiz as fotos. Interessante que a foto saiu numa revista e passou um tempo, uma pessoa que parece que é concorrente dele falou, eu quero uma foto igual a do fulano. Falei, assim, não, eu quero aquela que está dando um salto. Falei, mas aquilo não é inteligência artificial, nem Photoshop, aquilo o cara deu um salto. Eu só trabalhei o momento certo e a luz certa. Você faz salto? Não. Então vai ficar um pouco... Tem até jeito. Mas não fala de você. No caso dele, que realmente é um atleta, além de ser um profissional, ele é uma pessoa que se arrisca e isso passa boa informação. É mais ou menos assim. Uma coisa que eu acho muito importante quando a pessoa vai fazer uma sessão fotográfica, ela nos passar todas as informações, né, responder um briefing, onde a gente vai entender a essência do negócio da pessoa. Aí a gente pode orientar com roupas, com a assessoria de imagem, com uma pessoa que trabalha como consultora de imagem, tipo de maquiagem, uma coisa muito importante, nada de brilho para foto profissional, não é uma festa. Então, às vezes, o brilho ele atrapalha, a pessoa quer, né, chegar ali causando, mas ela acaba atrapalhando a foto, que aí ela dá contraluz, dá reflexo. E a direção, com base nas informações que a gente colheu, vai ter a direção, mas que a pessoa também esteja ali concentrada para aquilo. Determinou aquela 1h30, 2 para foto, não fica preocupada com o celular, eu tenho que responder, eu tenho que isso, porque acaba interferindo. É verdade. A menos que o celular for parte do trabalho, como sim, 90% ele entra na foto, quando entra um tablet, um computador, mas porque ele faz parte do contexto, entendeu? Segura um pouco. Parte do contexto. O que tá pedindo aí, gente? Algum deles. O que houve aí? Quebrou tudo? Sempre algum vibra. Vai devagar aí, porque nós não podemos quebrar nenhum cabo mais. Qual que é? Será que era o meu? Eu tô achando que esse aí tava balançando. Isso aqui tá no... O meu tá na bolsa. A bolsa tá onde? Sei lá, olha. Não, eu já tinha avisado o Rogério que eu ia ligar. Bom, parou. Esse aqui tá no... Não perturbe. No contexto. Eu vou a Não gente tem tá essa com... ideia. Agora, eu acho que... Já deu? Ó, tá vibrando. É o meu? Pra mim tá bom. O chão aqui... 3 horas, será o despertador? São 3h10. Vai deve entrar ser agora. despertador. A gente vai começar a encaminhar pro final. Show.
Nossa, é muito rápido, gente. Passa muito rápido. Ele vai falando, você vê que ele deslancha. Nem deixa É. eu falar. Que é isso? Esse é Luiz, eu vou te falar. Eu? Só faz Ele só charme. não olha pra câmera e roda a cadeira. Eu tô segurando aqui. Eu fico Não, mas sem eu graça. pensei que ele não tá tanto. Eu tô segurando aqui. De vez em quando eu dou uma rodadinha, mas o negócio dele não tem problema ele fazer isso aqui. E ele O vai problema é que olhar outro pra dia, gente. quem que foi? Foi a Flávia do Centro Industrial? Todo mundo fica com a mão Flávio assim. Start. O Stark ficava assim, ó. Aí, menina, eu cutucava o pé dele aqui de baixo e nada. É pior que a gente já tava rindo de uma situação engraçada que eu não posso rir hoje. Não me Vambora, Não, esquece. deixa eu acabar Vamos primeiro, focar, depois porque eu tem conto. E o lance da mãozinha assim? Todo mundo Você acha tava que falando, você tava fazendo virou assim. uma regra. Mas Hein? quando Da você foto? estava falando, Não, você a fazia- pessoa... Porque se você toca a mão, é um gesto natural, fica bonito. Mas quando você faz intencional, dá pra ver. Não, mas Igual aqui, a por mão, eu exemplo, paro a aquele mão da assim, Dayana ó, tá ficou igual a muito mão de bonito, pintura. mas tem gente que faz que não fica. Porque quando é natural, aí a pessoa está mostrando que ela entende daquilo, que ela domina. E isso é natural do corpo. Aí tem hora que a pessoa quer fazer. Nós já fizemos muita campanha política. Não, e dependendo da situação fica E- feio, Piadinha né? do E a vovô, você campanha- sabe dessa? Não, Dependendo fica feio, campanha né? política Todo mundo fazendo vai coraçãozinho. aquela Carol Portillo para poder orientar os candidatos como que ele vai posicionar a roupa que ele vai. Ah, você vai visitar uma comunidade, você vai de polo. Você vai visitar uma empresa, você vai com uma camisa social e um blazer. E tem que posicionar a mão assim, que é a cúpula do poder. Tem que posicionar assim, Fica artificial. para poder É falar igual a que... fotografia com muita regra. Coloca até, coloca mas até suor. então, e dependendo foto fica movimento feio, pra dependendo parecer do que tipo já do gesto, fica feio. Tem. Valendo? Qual que nós é a falamos última? a Tava falando de quê? Eu já esqueci. Contexto, foi a Contexto. última palavra. Contexto. Do contexto. Acabou o contexto. Aí eu ia voltar a falar do posicionamento. Aí então eu vou pedir para vocês trazerem. Nossa, eu perdi minha linha de raciocínio, peraí. Que eu queria continuar falando sobre posicionamento, importância da pessoa utilizar a fotografia de maneira estratégica. Uma coisa importante. O que é que você tava tanto falando comigo aqui que eu tô... Decide, ou fica pra trás ou fica pra frente. O cabelo, ele tá O quê? O cabelo? Aí, ó. Aí ele que ele agarrou aqui, ó. Aí ele ficava assim. Mulher, eu assim, o quê? mulher Cortar e meu cabelo. pescoço? Tem alguma coisa no meu Qualquer pescoço? mulher que você aponta a câmera, mas é 100% ajeita o cabelo. Aham. Aqui. Não, Essa detalhe, eu vai- ficava assim, tem igreja alguma coisa no meu evangélica, Todo mundo pescoço? assim, vou fotografar a mulherada. Não tem credo, não tem nada, é tudo assim. Ah, vou. Geral. Uma coisa importante que eu não falei, a foto de posicionamento, ela pode ser feita no estúdio, numa locação. Peraí. Vamos voltar. Aí você fala, no Legal. contexto. Pronto, uma No coisa contexto, importante é a vamos lá. foto que pode ser, de posicionamento pode ser feita. Vamos lá, você pode 3, começar nesse 2, mesmo. 1. Em respeito à foto de posicionamento, ela pode ser feita no estúdio, por o estúdio ele não desvia a atenção, é a pessoa em evidência, mas fica muito bem no local de trabalho ou no ambiente que tem a ver com a profissão. Então, e a gente vai acrescentar isso, um ambiente de externa que não tem como se fosse uma foto de final de semana, mas uma natureza ao fundo fica bem na foto. Ô Luiz, quando a gente, hoje está muito em alta o pessoal tirar os recortes, né, da foto para montar material de divulgação no Instagram, enfim, nas redes sociais. Igual a gente, por exemplo, vai pegar as fotos de vocês aqui, vai tirar o fundo, de repente, e colocar no nosso fundo do mapa, como é um fundo padrão. Interfere o local para esse trabalho, então a pessoa tem que te comunicar antes que tipo de para que ela vai precisar desse tipo de foto para você fazer em específico, para fazer com fundos neutro ou não sei como que é. Hoje em dia, com os recursos de tratamento, praticamente não interfere, mas fica muito mais fácil com a luz certa no ambiente neutro. Aí é bom que a pessoa ela ter uma ideia de onde ela vai utilizar aquela Sim. fotografia, do que ela vai fazer com aquela Se fotografia. a roupa é preta, fica melhor se o fundo for branco, porque aí fica mais fácil o recorte, né? Ou o chroma key.
né? E se a roupa for branca, é melhor o fundo preto também por conta do recorte. Então, assim, só para poder saber, tem que ter um contraste. De tratamento é muito simples, com um toque no teclado você consegue resolver isso. Mas eu ainda continuo achando que uma foto, ela recebe tratamento, e isso é essencial, principalmente com o digital. Mas a foto já tem que estar praticamente pronta. Quando eu fotografo, eu não tenho problema nenhum em mostrar a foto. Inclusive, eu uso isso como uma referência para o cliente confiar em si, ver que ficou bom. Ontem mesmo eu fiz um ensaio, na primeira foto eu já tinha acertado a luz, eu sabia que ia ficar bom. Aí fui conversando, a pessoa ficou à vontade, falei, pode ir embora, já está pronto. Aí ele olhou, nossa, eu saí bem, eu falei, agora nós vamos começar. Então isso é muito bom, porque a sua foto não é uma foto que tem que salvar ela em tratamento, ela já está praticamente pronta. E na câmera profissional, é lógico que a evolução vai chegar a isso, e tem umas câmeras que já tem mais recursos em cima disso. De praticamente, como um celular, você coloca um tratamento para poder agilizar. Mas isso fica assim muito padronizado. Então, acaba que depois todas as fotos com a mesma cara, mesma identidade, você né? Tem e variação, a gente falou sobre isso. porque até numa conversa as expressões vão mudando, e você, principalmente em foto, que é uma imagem parada, você observa todos os detalhes, critica. Não é igual um vídeo que às vezes dá uma desfocada, a próxima cena já está boa, você não precisa nem de cortar, porque faz parte do movimento. Mas na fotografia é mais crítico em cima disso. Tudo Roberto, parado. você que é do relacionamento lá, do cliente, né, e faz muito todo esse trabalho, quais são os serviços que o Estúdio Foto Aloysio presta hoje? Quais são os tipos de fotografia que você faz no geral? Como que você... Quais os clientes? A gente tem, é bem amplo, né? O casamento proporcionou que o Aloysio e a nossa equipe tivesse preparado para diversos outros setores. Então a gente faz fotos de família, fotos de gestante, sensual, as profissionais, que tem sido nosso carro-chefe desde a pandemia, né? As fotos executivas, que é o nome que nós damos, algumas pessoas chamam de corporativa, eventos corporativos, posicionamento, mas é questão de nomenclatura, né? As fotos de Smash the Cake, infantil, acompanhamento, casamentos, né, eventos de um modo geral, 15 anos, todos esses tipos de ensaio nós fazemos. O único que nós não fazemos lá é o newborn. E agora também, pós-pandemia, temos feito muito foto de produto e de gastronomia, né? Às vezes a pessoa tem um produto, ela quer fazer um catálogo com uma foto de qualidade, aí a gente faz foto de produto, roupa, sapato, brinquedo, com modelos ou sem modelos, e as fotos de gastronomia que ela requer ali uma atenção para que quando você olhar aquela foto você tenha apetite, sua boca salive e você tenha o desejo por aquela foto. Então assim, lá é bem amplo, o cardápio nosso ele é vasto. Só o newborn mesmo que a gente decidiu por não fazer, por conta de ser muito... Tem que ter um trato ali de pegar a criança, e é um tesouro muito grande, a gente tem um pouco de receio de ficar manuseando. Mas a gente tem parceiro. Mas temos parceiros que a gente indica. Que é confiável, que é especializada, que então a cliente não fica fracionada, vou fazer isso aqui ali, a gente trabalha junto. Trabalha junto, parceria. Ô Aloysio, nesses anos todos de profissão, você já treinou, você bate bola rápido assim, você tem uma média de quantos fotógrafos você já ensinou, já inspirou? Você tem uma ideia? Eu não sei não, mas todo mundo que trabalhou comigo, não quer dizer que eu ensinei, porque como a sua experiência de todos nós, a gente busca e é aquilo que a gente busca. É lógico que durante a vida, as experiências que você vai tendo com pessoas vai te acrescentando o que você vai fazer ou o que você nunca faria. E eu acho que é por aí, entendeu? Eu sempre fui muito difícil de a pessoa ser meu assistente por questão da luz. O que às vezes eu prefiro ajudar, porque eu tinha uma equipe grande de fotógrafos, e às vezes eu escutava
as pessoas falam, eu prefiro ir com você do que ir com a Luísa, que ele cobra muito. Mas o cobrar muito não é um cobrar, chega perto de ser rigoroso demais, mas eu só cobro muito de quem já teve possibilidade de entregar muito. Se você está começando, eu vou cobrar pouquinho, parece que eu nem estou cobrando, mas eu vou apertando à medida que eu já vi que já deu tempo para você aprender. Você vê que a pessoa tem potencial para ir além também. Tem potencial e tem interesse. Porque quando a pessoa fica muito tempo e não aprende nada, aí realmente existe outros ramos na fotografia, outras especialidades que ela vai se dar muito bem. Isso aconteceu muito comigo. Então é por aí. Eu Luísa, não contei números disso, não. Esses anos todos de profissão, você realizou muitos sonhos já, com certeza, mas ainda existe algum sonho guardadinho aí que você fala assim, a minha profissão ainda pode me proporcionar? Tem um ramo da fotografia que me atrai muito, que é fotografia para decoração de ambientes. É tipo você sair viajando em locais com um projeto sob encomenda ou não e realizar trabalhos, fine art, que é uma foto mais artística, como se fosse um quadro que segue o estilo de cada um, entendeu? Eu acho muito legal e um dia eu vou realizar, porque sonho eu não fico apressando para fazer. Eu procuro, as coisas vão acontecendo, eu vejo agora é o momento. E esse momento eu já dei um passo, voltei, mas eu não desisti. Faz parte do meu caminho. Olha só, Foto todos os artística. insights. Nós já estamos encaminhando para o final, né? O tempo passa muito rápido aqui. Você aí de casa que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, maratona todos os episódios anteriores. Nós recebemos os maiores especialistas aqui do Brasil, grandes empresários e empreendedores com histórias incríveis como do Aloysio, muitas coisas para que a gente possa aprender, para a gente se inspirar mesmo. Eles estão só validando aquilo que a gente está começando a trilhar aí na nossa carreira, na nossa trajetória. Então ativa o sininho, todas as quintas às 18 horas, né? Todas as quintas às 18 horas, o Mapa Podcast no nosso canal do YouTube e no Spotify. Nós tiramos alguns pontos específicos aqui, como eu falei, do mapa do sucesso do Aloysio, tá? Vocês pensam que ele ia trazer tudo assim para vocês, um por um, só no final. Então, peguei alguns segredos que o Aloysio falou pra gente aqui hoje, nessa trajetória de tantos anos de experiência. Autenticidade, certo, Roberta? Correto. Identidade, porque ser autêntico é diferente de ter identidade própria, né? E de pegar a identidade do cliente também, preservar a identidade dele. Vocês fazem isso muito bem na profissão de vocês. Não ser previsível, né? Às vezes ser imprevisível dentro do seu conhecimento técnico, ter ali a sua segurança de ser imprevisível em alguns momentos para que aquilo... A surpresa é sempre bacana, né? Gera um frisson ali. Inovar, por mais que vocês tenham anos de experiência, de estúdio, de profissão, milhares de clientes, a gente falou que hoje você, a Luísa, ensinou muitos fotógrafos, muitos assistentes, fotografou muitos artistas, inclusive, mas está sempre em busca de inovar cada vez mais e ainda tem muitos sonhos para realizar na fotografia e parcerias estratégicas, não é isso? Peguei todos os pontos que vocês queriam passar? Pegou com Faltou certeza. algum? Não, é isso mesmo. Agora me fala uma coisa, Rô. A gente estava conversando e vocês têm alguns livros que vocês se inspiram. Sim. Que eu gostaria que vocês deixassem uma dica de um livro para outros empreendedores e outros empresários lerem, que faz sentido para vocês e ajudou vocês na construção desse jornada de sucesso de vocês. Olha, são diversos, né, livros, autores, mas o Atitude é uma coleção do Justin Herald. É excelente. Cada vez que você lê,
ele tem ali uma novidade, ele tem um insight e acaba te inspirando em alguma mudança. Né? E a palavra, eu acho que para o empreendedorismo é atitude. Não adianta você ter ideia se você também não tirá-las do papel. Né? Então você tem que ter atitude. Isso mesmo. Agora eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, pelo tempo, pela disponibilidade em vir contribuir, somar, né, com esse espaço. E que a gente possa ter grandes oportunidades e novas parcerias para frente. Já estou ansiosa para minha foto. Minha foto no Jardim Monet. Já estou ansiosa minha foto no Jardim Monet. Enfim, gente, logo, logo vocês vão ver fotos novas aí minhas. E a Luísa e o Roberto, foi incrível participar com vocês. Mais uma vez, obrigada por tudo. E eu quero deixar para vocês aí de casa uma reflexão do Aloísio. Sonho não envelhece. Você está sempre em construção. E aqui no Mapa Podcast nós estamos em busca de ajudar você a construir o teu mapa do sucesso, a tua jornada do sucesso. E se inspirando, aprendendo e buscando com histórias inspiradoras de grandes profissionais e grandes especialistas, como o Aloísio e a Roberta, que já trilharam a sua jornada aí e o seu caminho e ainda estão em busca de novos desafios e novas oportunidades para inovar. O Mapa Podcast, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Agradecer mais uma vez o apoio da Fast Escova Juiz de Fora. Você que ainda não segue o nosso Instagram, @o_mapa_podcast e no nosso Spotify. Até na próxima quinta-feira. Nos vemos novamente.